Pronto, voltando finalmente para tirar aquela dúvida, né? O que danado é administração burocrática? O que danado é administração gerencial? Bora começar com a burocrática. Eu te disse que a burocrática era um modelo adotado antes de 98, modelo exclusivo. Ele está muito preocupado com a forma, muito preocupado com o procedimento, muito preocupado com o meio, é muito travado. Olha o nome, burocrática. Burocrática te lembra que palavra? Burocracia. Burocracia te lembra o quê? Atraso, lentidão, demora, raiva, vontade de quebrar tudo. É mais ou menos assim a burocracia, né? Então vamos imaginar a seguinte situação, é bem comum. De vez em quando, eu não sei se vai ter assim na sua cidade, mas aqui em Recife tem assim. Às vezes tem uma rua, aqui tá a rua, aí a rua começou a ter alguns buracos, né? Buraco. Aí o povo foi olhando e disse, vai piorar. Quando der a chuva, vai piorar. Aí chega o representante da rua, vai na prefeitura. Aí a prefeitura diz que não é problema dela. Diz que é problema da Compesa, não é isso? Aí a Compesa diz que é da prefeitura. Aí fica nesse ping-pong. Acaba que não é problema de ninguém. Aí quando o buraco já está do tamanho do mundo, parecendo uma cratera da Lua, aí o povo chama quem resolve. Quem é que resolve? A Globo. Aqui em Recife tem um negócio no NTV, no jornal local, que é o calendário do NTV, onde vai o repórter para lá, vê o problema da rua, para poder ver se aparecendo na televisão, alguém resolve. Então, quase sempre resolve, porque o povo fica com vergonha, né, porque está aparecendo na televisão, aí resolve o problema. E chega o pobre do repórter lá, não é isso, para entrevistar o povo. Aqui o microfone, né? Vamos mudar de microfone. Então ele chega lá para entrevistar o povo e geralmente quem fala é o líder da comunidade que já está revoltado, que foi feito de trouxa há não sei quantos meses e ninguém consertou o buraco. Aí quando ele passa o microfone pro líder da comunidade, não é que ele pega no microfone, ele se apossa de tanta raiva que ele já tá. Aí ele começa a dizer, isso é um absurdo, estão me fazendo de palhaço, eu vou em tudo que é canto, ninguém resolve nada, o buraco começou pequenininho, agora o buraco já tá gigante, quando chove, espirra e fica fazendo piscina, uma velhinha caiu aí dentro, morreu afogada, tá até morta aí ainda aí dentro. Aí começa a falar dos corre da rua, que ninguém conserta. E o pobre do repórter, ele tem horário, né? Aí ele fica tentando tirar o microfone e o cara não deixa. Aí fica naquela guerra pelo microfone, né? É aquela baixaria, é divertidíssimo, minha gente, olhar esse programa. Aí, contraditória e ampla defesa. Sai o representante da comunidade e vem o representante da administração. Só que o da administração já está tão acostumado a aparecer na televisão para falar dos problemas, que ele já pega o microfone aqui, ó, já sabe falar, olhando para uma câmera, olhando para o repórter e diz assim, João, por exemplo, o repórter, João, nós já estamos cientes desse problema, só que infelizmente ainda não temos uma solução para dar agora, porque está existindo um atraso no procedimento de quê, pessoal? Licitação. Aí tu diz, caba safado, é sempre a mesma resposta, ele está mentindo. Eu te garanto uma coisa, boa parte das vezes ele não está mentindo. Sabe por quê? Licitação é algo rápido ou demorado? Minha gente, é demorado para estudar, quanto mais na prática a licitação. Então, licitação é um negócio muito preocupado com formalidade, com burocracia. É muita etapa para chegar no resultado que é a contratação para alguém resolver o problema. Estão percebendo isso? Então, a licitação, a Lei 8666 de 93, a Lei 8 Capeta, a Lei Geral de Licitação, ela é totalmente baseada no modelo de administração burocrática. É muito procedimento, é muita formalidade, é muito meio. Tem meio demais para chegar. Só que isso cansa a população. Com o cansaço da população, a gente sai mais de um modelo burocrático e a partir de 98 entra no modelo gerencial. O que é um modelo gerencial? É um modelo mais rápido, um modelo em que eu não estou tão preocupada com o meio, estou muito mais preocupada com o fim. Eu não estou tão preocupada com o procedimento, eu estou mais preocupada com o resultado. Eu não estou preocupada com a forma, eu estou preocupada com a eficiência. Então, eu quero chegar no resultado da maneira mais rápida possível, com mais qualidade possível, de forma mais eficiente possível. Sabe um exemplo disso daí? Você, assim que entrar no seu concurso, já pode botar as pernas para cima, pegar uma revista da Natura e da Avon e começar a folhear no meio do trabalho? Não, né? Pelo menos no começo, finge que gosta muito de trabalhar. Por quê? Porque no começo você vai estar no período de quê, pessoal? Isso, estágio probatório. O estágio probatório é para ver se você é um servidor o quê? Eficiente. Então, a gente quer que tudo ande mais rápido. Então, após 98, se implantou no Brasil o modelo de administração gerencial, que é um modelo mais focado em resultados e menos focado em procedimento. Cuidado só com um tipo de questão de prova. Se disser na sua prova que hoje, não é isso, 2015,
a gente só tem exemplos de modelo de administração gerencial. Certo ou errado? Errado, porque hoje continua existindo licitação. Então, continua existindo administração burocrática. Então, a gente tem uma parte burocrática, uma parte gerencial. Os dois convivendo. Mas o que for criado daqui para frente tem que se dar prioridade a algo mais rápido, a algo mais gerencial. É essa a lógica do princípio da eficiência. Só que cá entre nós, só entre eu e você. É a população, é o servidor que ficou mais inteligente? Porque, veja, a administração gerencial, ela quer que eu chegue a um resultado mais rápido. Para isso, eu estou dizendo que o servidor de hoje ele é mais inteligente, mais rápido que o servidor de antigamente? É isso que eu estou dizendo? Não. Sabe qual é a lógica, minha gente? Para raciocinar comigo. Essa parte não vai cair na sua prova, mas é interessante para você entender a lógica. Se você lembrar de 20 anos atrás, quando você ia numa repartição pública, como era a visão? Do inferno, né? Eu tenho rinite, para mim era o inferno. Era uma pilha de papel por tudo que é canto. Aí você chegar e dizer assim, eu quero o documento tal. Meu filho, sente e espere. Porque daqui que a mulher levante, vá de pasta por pasta, achar o tal do documento tal, tu já fez amizade com ela, já está sabendo da vida dela toda. Daqui que ela acha o negócio. Então era muito trabalho. Só que a partir de 98 foi começando a ser implantado o quê? Computador, minha gente. Hoje, quando você chega na repartição pública, você diz, quero o documento tal. Ela nem olha para você, pega seu nome, vai no computador, pô, imprime e te entrega. Nem dá mais para fazer amizade, não é isso? Porque é mais rápido. Estão percebendo que não é o servidor que ficou mais inteligente de uma hora para outra? É porque hoje está tudo mais fácil por causa da tecnologia. Então, essa administração gerencial, ela foi implantada a partir do momento que foi chegando a nova tecnologia, principalmente a tecnologia do computador. Beleza? Volta comigo. Voltando para cá, a gente vai botar algumas palavras-chave também desse princípio da eficiência. Deixa eu puxar aqui para baixo, para aproveitar a mesma página. Esse princípio da eficiência, ser eficiente é ligar a noção de rapidez no serviço, é ligar a noção de qualidade do serviço, é ligar a noção de produtividade. Está relacionada a noção também de você evitar desperdícios. E essa noção daqui, perceba, a noção de rapidez, de qualidade, de produtividade, desperdícios, está relacionado ao modelo de administração gerencial, onde eu busco trabalhar com a maior o quê? Eficiência. Eu busco trabalhar com a maior eficiência. Então, hoje eu quero trabalhar de forma mais rápida, com mais qualidade, com mais produtividade. Eu quero evitar desperdícios, eu quero ser mais eficiente. Então, percebendo mais uma vez que tudo isso tem a ver com a tecnologia, com o computador você trabalha mais rápido, você é mais produtivo, claro, está mais fácil de trabalhar. Sai com a maior qualidade, por quê? Porque o computador já faz toda a padronização, né? Então, nem erro de português, de regra, você vai ter, que ele tem até o corretor automático. E com isso você evita desperdícios, tanto de tempo quanto de dinheiro. Você não precisa mais perder tempo procurando algo. É só chegar no computador que ele já tem. Você não precisa ter 1 quilo de papel, baixa um computador. Então, é esse raciocínio do princípio da eficiência, que é baseado no modelo de administração gerencial. Cuidado com uma coisa. Para quem é que serve esse princípio da eficiência? Vamos imaginar 2 histórias diferentes. Imagina que eu sou médica de um hospital público, né? Estou aqui de branco, médica do hospital público, e tem aqui vários pacientes, povo doente. Só que eu estou com uma preguiça de atender o povo, que não é de Deus essa preguiça que eu estou. Eu estou aqui, ó, encostada, cansada, sem querer atender o povo. Aí eu olho para a cara do povo e digo assim, virose, 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 todo mundo virose, pode ir para casa, todo mundo para casa, todo mundo virose. Eu, médica desse hospital público, estou ferindo o princípio da eficiência? Claro, porque dessa forma eu não estou trabalhando com qualidade. Eu estou pouco me lixando para a saúde do povo, eu só quero que o povo vá embora para eu poder ir embora também. Então, eu estou ferindo o princípio da eficiência, eu, administradora, estou ferindo o princípio da eficiência. Só que bora para outro exemplo, que é até bem mais próximo do Brasil. Aqui está o hospital público. Eu sou médica, mais uma vez, do hospital público. Só que o hospital público está sem equipamento para exame, o hospital público está sem remédio, o hospital público está até sem equipamento de proteção, de segurança.
Aí chegou um cidadão que foi atropelado, tá todo ensanguentado, todo quebrado. Eu olhei para ele e fui pelo menos abrir a torneira para lavar o ferimento. Não tinha água. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que que eu fiz? Eu dei um abraço nele e disse, tamo junto, vamos rezar, porque era o que dava para fazer. Estão percebendo? Fiquei lá fazendo a oração junto dele. Perceba que nesse caso daí, eu estou ferindo o princípio de eficiência? Não, porque eu não podia fazer absolutamente o quê? Nada. Mas o princípio da eficiência está sendo respeitado? Tá. Por quem? Pela própria administração. Porque ser eficiente é tanto o administrador ser eficiente, como a administração dar condições para que assim ele o seja. Então, ser eficiente é tanto o administrador atuar de forma eficiente, quanto a administração pública dar condições para que ele atue de forma eficiente. Não adianta nada um hospital maravilhoso e um médico péssimo. E não adianta de nada um médico maravilhoso sem nada no hospital para poder curar aquele doente. Então é o equilíbrio administrador e a administração pública. Beleza, pessoal? Até o princípio da eficiência. Aí chega num momento muito lindo, que perceba, dá até vontade de chorar. A gente começou falando na Idade Média e a gente chegou agora na atualidade, na administração gerencial. A gente saiu da Idade Média e chegou no tempo atual em, eu acho que 6 ou 7 blocos. Está vendo como o tempo aqui passa rápido? Com isso, a gente encerrou a parte do LIMP, mas não encerrou princípios. Volta comigo. Vindo para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó. Deixa eu botar para cá. Já deu print nessa tela, pessoal? Pronto, posso mudar? Beleza? Então, perceba que os princípios do LIMP a gente acabou. Acabou legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso acabou. Mas eu tenho ainda algumas observações finais sobre princípios para poder falar com vocês. Deixa eu pegar aqui uma parte em branco. Deixa eu pegar aqui, pronto. Deixa eu botar aqui. Eita, pronto. Olha, eu não sendo eficiente, tá vendo? Com a tecnologia. Então, aqui vou botar observação sobre princípios. Vamos para a observação de número 1. É o seguinte, ó. A gente já sabe, por exemplo, que existem os princípios expressos e existe o princípio implícito. Então, perceba. Observação 1. Tem princípio expresso, tem princípio implícito. A minha pergunta para vocês é a seguinte, vou até botar exemplo aqui embaixo. Vamos pensar na Constituição? Então, por exemplo, pensando na Constituição, vamos pensar em um princípio expresso, o princípio da legalidade, por exemplo. Vamos pensar na Constituição, princípio implícito. Vamos pensar aqui na proporcionalidade. Estou dando exemplo. Isso aqui a gente já viu, você já estudou isso aqui. Então, tem o princípio expresso, tem o princípio implícito, coloquei como exemplo, não é isso, legalidade, proporcionalidade, levando em consideração a Constituição Federal. O que eu quero te perguntar é o seguinte, o que vale mais? Um princípio expresso ou um princípio implícito? Vale mais o princípio da legalidade ou o princípio da proporcionalidade? Perceba a seguinte lógica, nenhum princípio ele vale mais que o outro, porque os princípios eles não se excluem, os princípios eles se somam, então vai existir uma somatória em relação aos princípios. Então qualquer questão da sua prova que falar em superioridade entre princípios, em hierarquia entre princípios, é uma questão certa ou errada? Errada, porque os princípios estão em posição de igualdade e não em posição de superioridade e inferioridade. Não adianta de nada respeitar a legalidade se eu estou ferindo moralidade, se eu estou ferindo eficiência. Então é uma soma, pessoal. Não é que eu tenho que respeitar a legalidade ou moralidade. Eu tenho que respeitar a legalidade mais impessoalidade, mais moralidade, mais todos os outros princípios. Então vem comigo para a gente esquematizar isso. Vindo para cá, a gente visualiza o seguinte, ó, que entre os princípios a noção é de plenamente uma noção de igualdade. Qualquer questão de prova que venha falando em uma tal de hierarquia entre princípios, deixa eu botar aqui, qualquer questão de prova que fale em uma tal de hierarquia
entre princípios é uma questão certa ou uma questão errada? Errada. Não existe hierarquia entre princípios. O que existe aqui, ó, é a noção de igualdade. O que existe é a noção de igualdade. Essa daí foi nossa observação de número 1. E essa observação de número 1 já vai ser interessante para a observação de número 2. Por quê? Porque, apesar dos princípios estarem em posição de igualdade, às vezes vai existir um conflito entre os princípios. Vai existir um conflito entre os princípios. Como assim conflito entre os princípios? Perceba o seguinte, ó. Deixa eu só... Pronto, tá a caneta. Vamos imaginar os seguintes princípios aqui, ó. Vamos imaginar, por exemplo, o princípio da publicidade e o princípio da privacidade. Publicidade e privacidade. Perceba, publicidade versus privacidade. Vê se tu concorda comigo, olha o raciocínio. Quando eu aumento a publicidade, eu diminuo a privacidade. Quando eu diminuo a publicidade, eu estou aumentando a privacidade. Está percebendo que eles são princípios conflitantes? Porque quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Aí tu diz, e qual é a solução? A solução é analisar cada caso concreto. E no caso concreto, eu vou ter que fazer uma técnica chamada de técnica da ponderação. Minha gente, o que é ponderar? Ponderar é balancear, é colocar na balança. Ver naquele caso concreto, qual princípio vai prevalecer. Como assim? Vamos devagarzinho. Esse nome técnica da ponderação já apareceu em algumas provas de concurso, viu, pessoal? Imagina o seguinte exemplo. Vai ser difícil de você imaginar, porque a gente está no Brasil, mas vamos pensar nesse exemplo daqui. Imagina a seguinte situação. Imagina que tinha, não é isso, um diretor de uma autarquia, digamos que superfaturando alguns contratos. Está difícil de imaginar, não está, meu filho? Estou imaginando, mas vamos tentar junto. Então, tinha um diretor de uma autarquia que ele tinha alguns contratos onde estava existindo superfaturamento e a administração estava tendo um prejuízo financeiro enorme por causa disso. Esse diretor tem que ser investigado, sim ou não? Claro, tem que ser investigado. Só que vamos pensar comigo o seguinte, imagina que foi autorizado a interceptação, cadê meu telefone? Pronto. Imagina que está autorizada a interceptação das ligações telefônicas dele. Tudo certinho, com autorização do juiz. Aí imagina que quando a polícia está aqui, ó, escutando as ligações telefônicas desse diretor, não é isso, dessa autarquia, que está superfaturando as obras, uma das ligações é para amante dele, ele é casado, tem um amante, e no meio da ligação é uma baixaria. Ele se declara, ele fala, você que é mulher para mim, a minha esposa, aquela baranga fica em casa, eu não amo, eu só não separo porque eu tenho 2 filhos, fica feio, mas eu não quero mais nem saber dela, ela fica de toquinho em casa. Estou imaginando a baixaria, né? Pronto. Então ele esculhamba a mulher dele e se declarando aqui para amante. O policial escutando tudo. Eu te pergunto, para aquela investigação, esse fato tem que ser divulgado? Não. Por que esse fato não tem que ser divulgado? Porque nesse caso concreto, eu dou prioridade à privacidade e diminuo a publicidade. Por quê? Qual é o interesse da nação na Gaia? Nenhuma. Eu não tenho nada a ver com o que ele está botando Gaia. É problema dele, da mulher dele, da amante dele, da família dele. Mas eu não tenho um pingo de interesse de saber se ele está botando Gaia ou não. Então veja que nesse caso concreto, eu não conto aquela informação, não é isso? Garanto a privacidade e com isso diminuo a publicidade. Técnica da ponderação, estão percebendo? Só que vamos dar um quê a essa história? Digamos que a amante dele é dona de uma construtora que está fazendo todas as obras da autarquia sem licitação, ele está contratando diretamente ela, botando o valor lá em cima para ela lucrar. Agora, meu filho, a Gaia vai ficar escondida ou vai ser pública?
agora vai ser pública. Porque se ele é diretor de autarquia e a amante dele é dona de uma construtora que está levando todos os contratos da autarquia, tem cheiro, mais do que cheiro de mutreta, concorda? Então, nesse caso, eu aumento a publicidade e diminuo o que a privacidade. Então, estão percebendo que vai depender de cada caso concreto. Então, olhando o caso concreto, eu vejo o que eu garanto. Eu estou fazendo a tal da técnica da ponderação. Beleza, pessoal? Mas lembra que não existe hierarquia entre os princípios. O que existe é igualdade. Mas, às vezes, existe conflito no caso concreto. Aí eu uso a técnica da ponderação. Só que não acabou as observações. Volta comigo. Voltando para cá, a gente visualiza o seguinte, ó. Vou fazer um desenho que você até já tem, mas eu vou fazer novamente. Continuo nas observações. Isso aqui é a observação de número 3. Deixa eu botar o número 3 aqui, só para ficar organizado para você. Vê só. Esse desenho daqui, você já tem, mas não custa revisar. A gente já sabe que o administrador, ele sai em busca do bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. A gente já fez esse desenho aqui no curso. Aí a gente já sabe que quando esse administrador busca esse bem-estar coletivo, ele age com dois princípios. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E o outro princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A gente já sabe também que com essa supremacia, o administrador ele está recebendo prerrogativas. Com a indisponibilidade, ele está recebendo restrições. Então, com a supremacia, ele recebe prerrogativas, com a indisponibilidade, ele recebe restrições. Isso a gente já tinha explicado. Só que para poder fazer a explicação final desse tópico, eu tive que caminhar até agora. Veja bem, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o administrador naquele momento está representando o interesse coletivo, então ele está em posição de superioridade em relação ao particular. O particular está em posição de inferioridade, o administrador está em posição de superioridade. É essa a lógica. Só que a pergunta que pode aparecer na sua prova é a seguinte, ó. Essa supremacia do interesse público sobre o interesse particular existe em todo e qualquer ato praticado pelo administrador? Perceba, essa supremacia existe em todo e qualquer ato praticado pelo administrador, ou seja, é sempre que o administrador está em posição de supremacia em relação ao particular? Não. Então, nem sempre o administrador está em supremacia, porque às vezes o administrador se encontra em posição de igualdade com o particular. Exemplo, imagina que isso aqui é minha casa, isso aqui é minha casa. Aí chega o representante da administração querendo alugar a minha casa. Eu sou obrigada a alugar? Não. Eu sou obrigada a aceitar o preço que ele quer? Não. A gente vai sentar e discutir. Se for bom para os dois, eu alugo. Então perceba, naquele momento a administração está em posição de superioridade ou igualdade comigo? Igualdade. Agora olha a diferença. Estou aqui na minha casa. Chega um decreto dizendo que eu estou desapropriada. A administração precisa derrubar essa casa para construir uma rua. Agora eu estou em posição de inferioridade, porque agora eu não tenho o que fazer. A administração está em posição de supremacia e eu estou em posição de inferioridade. Estão percebendo a diferença? Vamos dar nome aos bois. Vem comigo para cá. Então, vindo para cá, a gente já anota o seguinte, ó. Quando o administrador ele está em posição de superioridade em relação ao particular, ó, veja, administrador está aqui, particular está aqui. Quando esse administrador está em posição de superioridade em relação a esse particular, perceba que existe a supremacia. A gente diz que, nesse caso, o administrador ele está fazendo um ato de império. Quando falar em ato de império, é um ato praticado pelo administrador em posição de supremacia em relação ao particular. Só que perceba claramente o seguinte, ó, no meu exemplo lá do contrato de aluguel, eu alugo a casa se eu quiser. Então, nesse exemplo,
Eu não sou obrigada a alugar. Então, nesse meu exemplo, a administração está em posição de igualdade com o particular. Perceba que se a administração está em posição de igualdade com o particular, esse ato não é mais chamado de ato de império. É chamado de quê, professora? Disso daqui, ó. É chamado de ato de gestão. Então, falou na sua prova em ato de gestão, é quando a administração atua em posição de igualdade com o particular. Falou em ato de império, é quando a administração atua em posição de superioridade, supremacia em relação ao particular. Então, perceba o raciocínio que eu quero fazer com vocês. Nesse caso daqui, a supremacia existe em todos os atos. Supremacia existe em todos os atos. A sua resposta tem que ser o quê? Não, a supremacia não existe em todos os atos. Por quê? Porque a supremacia só existe quando o administrador tiver em posição de supremacia em relação ao particular. Ou seja, só existe nos atos de império, não existindo nos atos de gestão. É esse raciocínio. Beleza até aqui? Tranquilo? Então, veja que a gente está falando aqui, aprofundando o princípio da supremacia. A gente já sabe que a supremacia existe em ato de império, mas não existe em ato de gestão. Então, não existe em todos os atos. Só que aí eu vou baixar e misturar aqui com a indisponibilidade. Essa indisponibilidade, todos os atos, foi triste, né, minha gente? Todos os atos. Só corrigir aqui o português para não ficar feio. Então, essa indisponibilidade, que a gente já sabe que indisponibilidade é restrição, ele existe em todos os atos? Mesma pergunta de cima. Aí, vamos fazer o raciocínio dessa pergunta daqui. Perceba, nem sempre o administrador está em posição de superioridade em relação ao particular. Nem sempre isso acontece. Então, nem sempre o administrador ele tem prerrogativas em relação ao particular. Mas cá entre nós, o administrador ele é dono da coisa pública? Não. Se ele não é o dono, ele não pode dispor, ele não pode fazer o que ele quiser. O administrador ele sempre tem que agir não pensando no bem-estar dele, mas pensando no chamado bem comum, no bem-estar de todos, no bem-estar coletivo. Então perceba, tem alguma situação em que o administrador ele pode agir sem limites? Não. O administrador ele sempre atua dentro de certos limites. Ele nunca tem liberdade total para poder fazer o que ele quiser. Então, nesse caso, essas restrições existem em todos os atos. Em todos os atos praticados pela administração vai existir algum tipo de restrição, porque o administrador nunca pode fazer o que ele quer. Até porque, pelo princípio da legalidade, ele só pode fazer o que a lei manda, o que a lei permite. Então, ele sempre tem limites. Então, eu estou te dizendo o seguinte, ó, a supremacia só existe nos atos de império. Já o princípio da indisponibilidade existe em todos os atos praticados pela administração, porque em nenhuma hipótese o administrador vai ter liberdade completa para fazer o que ele quiser. Vamos anotar isso? Vem para cá. Vindo para cá, a gente anota o seguinte, ó. A indisponibilidade, deixa eu dar o destaque aqui para ela. Essa indisponibilidade do interesse público, que é não poder dispor, que é não poder fazer o que você quiser, ela está presente em todos os atos praticados pela administração? Sim. Por que sim? Porque o administrador nunca vai poder fazer o que ele quiser. Ele sempre vai agir dentro de certos limites. Então, aqui são as observações finais. Só botando aqui, deu print nessa tela. Pronto, copiou, pessoal? Vê aqui, ó, voltando a gente teve também outras observações. São as observações finais sobre esse tópico daqui, ó. Sobre o tópico de princípios. Só que aí, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que você esteja pensando assim, ô professora, mas só existem esses princípios, não existem outros não? Existem. E a gente não vai estudar não?
Vai. Só que os outros princípios a gente vai estudando ao longo dos outros assuntos. Porque quando a sua prova pede regime jurídico, não é isso? Administrativo, quando pede princípios, está querendo essa parte básica, está querendo limpe, supremacia e disponibilidade. Os outros princípios, por exemplo, autotutela, vinculação ao instrumento convocatório, motivação, a gente vai estudar no momento oportuno, dentro dos assuntos. A aula de princípios é isso daqui. Os outros vão ser vistos ao longo do curso. Só que, como eu te prometi, depois da teoria sempre vem questões, mas as questões ficam para o próximo bloco. Até daqui a pouco, pessoal.